Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ternários Talks. E hoje a gente está aqui com Marcel Freza. Acertei o nome dele, gente. Eu estava errando o tempo todo. Uma pessoa extremamente visionária e inteligente. E vai falar um pouco para a gente, do Guia do Construtor. Ele criou e idealizou baseado na dor dele. E é uma dor latente que o mundo tem ainda hoje que ele resolveu. Seja muito bem-vindo, Marcel. Obrigado, Elô. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da história do guia e entendendo um pouquinho também desse universo da tecnologia dentro do mercado da construção. Marcel, conta para o pessoal a história do Guia do Construtor. Bom, para quem não me conhece, né, eu vim, né, de São Paulo, né, para cá bem novo. E sou formado na área de publicidade e propaganda, né? E amo esse mercado da construção civil, né? Então, meus pais, quando a gente mudou aqui para Sorocaba, a gente morava num bairro aqui e não tinha ainda a nossa casa aqui em Sorocaba. E no processo de construção da nossa casa, veio a ideia de fazer o guia, né? Porque como a gente não era, né, daqui da região de Sorocaba, meus pais eram de fora... Meu pai não encontrava as pessoas, né? Você precisava encontrar um cara, igual a gente estava falando aqui, né? Antes da gravação, né? Você está precisando de um cara de telha, um cara para fazer uma pintura. Quando você não é do mercado da construção, é difícil você encontrar as melhores pessoas. Aí que veio a ideia de criar o Guia do Construtor. Então, para facilitar a vida de quem está construindo, reformando e tudo mais. Essa foi a ideia inicial. Esse ano está fazendo 25 anos, né? Uau. O Guia do Construtor. Então, a gente, assim, é uma honra poder estar tanto tempo aí no mercado, né? Tem a parte impressa, que o pessoal ainda usa muito. Tem a parte online, aplicativos, eventos que a gente faz, né? Então, é muito legal isso tudo. Você sabe que eu fiquei encantada com o modelo de negócio, com a forma como você criou essa comunidade. Sim. Né? Você atua muito forte na parte dos prestadores e das empresas, né? Das lojas, dos prestadores. E isso impacta muito o consumidor final também. Sim, sim. O guia, eu costumo dizer que ele é como se fosse uma ponte, né? De um lado tá a pessoa que está construindo e reformando, e do outro o lojista e o profissional da área da construção. Então, eu preciso conectar esses dois universos, né? Então, a gente faz isso através desse material impresso, online, os eventos, mas principalmente criando as comunidades entre eles, né? Então, por exemplo, é interessante a gente criar comunidades para as pessoas que estão construindo e reformando, trocar informações entre si, para elas entenderem, dar uma dica, olha, fiz isso, deu errado, fiz aquilo, deu certo. Essas trocas são interessantes. E comunidades entre os empresários da construção civil, que é o que a gente vai começar a fazer esse ano, que são encontros mensais para o pessoal se conectar para ter networking com mais contato mesmo, né? Então, essa aqui é a ideia. Vocês chegaram a fazer... Vocês fazem eventos que... Quando eu fui lá no guia, né? Eu vi os eventos que vocês fazem ali no Imperatriz. Sim. Explica um pouco, que eu achei aquilo incrível. Assim, há uns 7 anos atrás, mais ou menos, a gente começou a fazer porque até então o guia, ele era só a parte impressa. De uns 15 anos atrás, teve uma mudança drástica na parte digital, né? A digitalização muito, né, drástica. E aí a gente praticamente demoliu o site que tinha do guia e criou novas ferramentas, que eu contei para você da história a gente participou de uma aceleração de startups digitais lá no Parque Tecnológico, que foi um programa do Sebrae aqui de Sorocaba, isso há mais ou menos uns quase 15 anos atrás. E aí, esse processo me trouxe toda a parte da digitalização, né? É como se a gente estivesse criando um departamento de inovação dentro do guia. O que a gente podia trazer de ferramentas para quem está construindo e reformando na parte digital para facilitar a vida? Foi aí que a gente criou os orçamentos múltiplos, né? Por exemplo, você vai pintar a sua casa.
Em vez de você ficar loja por loja fazendo a mesma cotação, ou, por exemplo, a de telha, que você teria que falar com 3, 4, começar a mesma conversa, pedir a mesma coisa, no nosso site, no aplicativo, você entra, vê o segmento que você precisa, e ele manda automático para todos os fornecedores que são cadastrados daquela categoria, que são os múltiplos orçamentos. Então, quer dizer, com um único clique, você coloca o seu nome, o WhatsApp que você precisa, ele dispara automático para todos os fornecedores cadastrados e aí eles te respondem por WhatsApp os orçamentos, entendeu? Sensacional. Então, esse trabalho, o trabalho das avaliações dos fornecedores, né, e tudo mais. Só que de uns tempos para cá, a gente percebeu que o pessoal queria se encontrar mais. Porque o digital acaba afastando um pouco as pessoas, deixa a coisa um pouco mais frio, né? Sim. E aí veio uma demanda da gente criar um grupo de WhatsApp. Eu sempre fui, meu grupo de WhatsApp, né? Com os nossos clientes, como assim, né? Mais um grupo. Vai dar cagada, né? Vai. Os caras vão fazer merda lá dentro e tal. Mas sabe quando o negócio começa a vir de diferentes lugares, as pessoas falando, pô, por que você não cria um grupo? Por que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê? Eu fui colocado num grupo para participar, chamado Eu Preciso, que é do Igor, da Associação Comercial. Sei. E era um grupo que funcionava bem, que tinha as regras lá do grupo, você só se manifestava no grupo quando você precisava de alguma coisa, não podia ficar se vendendo dentro do grupo e tal. Falei, vou criar um desse pro guia. E falei pro Igor, posso usar o mesmo nome, né? Daí fica Eu Preciso do Guia do Construtor, né? Para os anunciantes. E deu muito certo. Aí isso foi durante 3 anos o grupo acontecendo legal. O grupo, a galera se ajudando, se apoiando dentro do grupo. Sempre tipo assim, eu preciso de telha. Isso, eu preciso de um motorista que não sei o quê, abriu uma vaga lá. E isso pros donos das empresas que anunciam, pros anunciantes. São 200 pessoas que estão nesse grupo, pros anunciantes. Isso foi uma demanda desse lado aqui da ponte, É como né? se fossem classificados ali. Porque assim, o cara tá precisando de uma chácara também para alugar. Um grupo, é uma rede de apoio para todos os empreendedores que estão ali. Muito entendeu? bom. Tô com uma obra em tal lugar e tô precisando de andaime para essa obra também. Aí os próprios... E é bacana porque o grupo começou a ficar muito conhecido também entre as administradoras de condomínios. Aí o pessoal de compras das administradoras de condomínios foram colocados dentro desse grupo. O pessoal também de compras de algumas construtoras, porque você tem contato direto com os donos das empresas que estão ali. Então, você consegue melhores negociações. Sim. Depois de um tempo que a gente estava com esse grupo, a galera falou, mas ainda tá frio. A gente quer se encontrar pessoalmente. E aí veio a ideia de fazer um encontro presencial, entendeu? Teve até... Lá atrás, no Parque Tecnológico, o primeiro encontro foi o Desafio da Construção Civil, que foi um encontro maior, que a gente pegou, né, o Parque Tecnológico, lá, aquele anfiteatro dele gigante. Mas depois de um tempo, depois de 4 anos fazendo lá, a gente daí começou a fazer dentro da cervejaria, que a gente começou a perceber que dentro de eventos como esse, com palestras e tudo mais, o que a galera gostava mais de fazer era ficar trocando ideia lá fora no saguão entre o pessoal que não se encontrava há muito tempo. O networking informal ali, né? Exatamente. A gente falou, vamos fazer só a cereja do bolo. Então, a gente alugou uma cervejaria, os 100 primeiros litros de chopp é por nossa conta até. Muito bom. Aí é um lugar mais descontraído, Boa a galera, ideia. né... o pessoal não bebe demais, é aquele negócio mais tranquilo ali, né? E, tipo, com som. Então, você tem um momento mais descontraído para conversar e para se conectar. Então, a gente já está indo para o 14º encontro, que vai ser em março, agora, dia 26 de março, o primeiro do ano, né? Vai, em média, 150 empresários E é muito legal, né? Você já participou? Muito legal, gente. Olha, e assim... Isso, para mim, deixa muito claro que os modelos de negócio eles vão se oxigenando ao longo do tempo. Às vezes a gente olha uma solução e fala assim, nossa, é uma solução maravilhosa. Mas se o empresário não ficar buscando formas de oxigenar mesmo o entorno do negócio para fomentar o negócio e ajudar outras pessoas que participam do negócio, não evolui. Você tá atento aos detalhes, né? Eu acredito muito nessa coisa da física quântica do negócio, sabe? Das sincronicidades que acontecem
no caminho do projeto. Sabe esse negócio que eu falei? Quando uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa que nem conhecia essa fala uma coisa parecida, e outra, você fala, peraí, eu preciso olhar para isso. Sim. E é o que muita gente fala de startups, de inovação, a galera, né, de tecnologia também você basicamente está sempre ali entendendo o seu público. Você tem que estar ali acompanhando o pessoal, escutando, né, quem você atende, porque é dali que vão surgir as melhores ideias, com certeza, né? Então tem que transitar nesses públicos. Por isso que eu gosto de estar junto com a galera que são os donos das lojas e tal, os caras que estão construindo, reformando. Admito que eu preciso estar mais junto com esse lado da ponte aqui, ó, cada vez mais, né? Com o cara que está construindo e reformando. Com os prestadores, né? Não, com o cara que está construindo. Isso. Porque Sim. eu preciso ser muito interessante para esses caras. Porque quanto mais esse pessoal usar o guia, mais o pessoal que é um prestador de serviço ou um lojista vai querer estar dentro do guia. Sim. Então é isso que é o meu maior desafio. E, assim, a ideia do guia é sensacional. Você já teve algum... Assim, tudo tem dois lados. Certo. Você já teve algum estresse ali dentro? Com certeza, com certeza. Que você possa falar, assim, alguma história, assim, engraçada. As trágicas a gente deixa pra lá, né? Olha, assim, uma coisa que eu coloco, foi até parte da conversa que eu tive com você lá, né, no escritório, que é uma coisa que eu abro até para todo mundo quando eu converso, foi quando eu tive... O guia estava com 10 anos, que eu tive a minha primeira crise aí de ansiedade, de burnout, assim, de você sentir que você tá num momento, assim, mais delicado, assim, na vida, né? E querer meter o pé em tudo e falar, chega, né? E tal. Acho que foi um pouco desse aprendizado que eu tive, né? Que eu tava com uma filial do Guia em Campinas, né? Tava indo super bem lá, só que daí a pessoa que eu tinha formado para ficar em Sorocaba pediu para sair. Aí tive que voltar, fechar Campinas, voltar para Sorocaba, e isso gerou muita demanda, né? E aí, o aprendizado que eu tive, né, que eu peguei, quando eu senti que eu estava nesse momento de ruptura, assim, precisando me reconectar, eu chamei a equipe e falei, galera, vou ficar uma semana fora. E fui pro Petar, né? Não sei se, né, eu te falei lá, né? Que você falou que eu tinha. fui quando eu era adolescente, eu fui. E aí lá eu comecei a me reconectar assim comigo, assim, sabe? Porque, pô, eu comecei o guia... Não, no Petar não tem como você não se reconectar, porque você tá isolado. E eu imerso na natureza. E eu consegui desmaiar dentro da caverna. Você acredita? desmaiou? Eu tive hipotermia dentro da caverna, gente do céu. Mas eu era adolescente. Hoje eu nem iria lá de novo de trauma que me deu. Acho que é por isso que hoje eu não gosto de acampar, de trilha, de nada disso. Entendi. Mas assim, foi uma experiência legal, porque assim, eu comecei o guia com 17 anos, né? E quando você começa cedo, assim, tem aqueles sonhos de você falar, vou começar uma empresa cedo para eu poder curtir também, viajar e não sei o quê. E aí eu tava me acorrentando no meu próprio negócio, sabe? Tipo, fazia 10 anos que eu não tirava férias. Você né? era sozinho? Sim, eu sempre fui... Então... Nunca tive sócio, né? E isso tem um lado bom e um lado ruim, Sim. né? Assim, o ser empreendedor já é um ser meio solitário por si, né? Ainda quando você não tem um sócio ainda... Aí eu aprendi a ter conselheiros meus, né? Isso é muito importante. Alguns conselheiros, algumas pessoas que daí você pedia conselhos da mesma coisa e daí você via aquela mesma coisa, né? O que será que eles estão falando meio parecido, né? E ir atrás. Então, lá no Petar, eu me reconfigurei, assim, nesse sentido, assim, né? Eu falei, cara, eu não quero... Se eu meter o pé em tudo, eu vou ter que criar alguma outra coisa para me dar dinheiro. Então, Sim. eu queria tempo para mim, né? E aí, aquela sensação de você estar sempre escalando uma montanha, né? Sem fim, e que uma hora você vai chegar num lugar para descansar, e esse lugar nunca chegava, assim. Sempre tinha um outro trabalho, uma outra coisa. Eu falei, porra... Então, eu comecei a testar como seria dar 3 partes do meu tempo. Fiz um combinado aí com Deus, com o universo. Falei, cara, eu vou dar 3 partes do meu tempo para um projeto que eu acredito, para fazer o negócio acontecer.
Porque é massa, né? Trabalhar, é legal você sentir Sim. que você tem um ofício para oferecer para o mundo, que a galera valoriza isso, te paga e tal. Pô, da hora. Mas é legal também você ter um tempo off total, assim, que você não tenha a obrigação de produzir nada. Porque a sensação que eu tinha é que eu não podia estar parado, que eu era vagabundo. Se eu tivesse numa rede, numa terça-feira, lendo um livro, uma vozinha na minha cabeça ficava me culpando. Falei, cara, para, sabe? Então, e aí eu comecei a fazer esse teste. Como seria trabalhar 3 semanas e folgar uma, né? Então, dar 3 partes do meu tempo e fazer esse momento off. E voltei com essa ideia, né? Aí falei pros meus amigos, né, que eu queria fazer isso. Os caras, mano, não faz isso, você vai falir e tal, né? E fiz e deu muito certo, assim. Foi inacreditável, assim. É um trabalho muito de dentro para fora, né, Marcel? E você falou que quando você teve essa questão do burnout e tal, Sim. você estava em Campinas. Sim. E aí a pessoa que estava aqui, cuidando aqui, falou: não quero mais. Isso. Qual foi o sentimento que você teve? Porque na vida do empresário isso acontece com frequência. Sim. Eu diria assim, talvez seja até um termo meio forte, né? Mas digo, frequentemente a gente é traído. Que tá tudo bem, aí de repente, plim, não tá mais Sim. bem. A pessoa não dá sinais, algumas pessoas dão e a gente não enxerga. Isso. Algumas pessoas realmente não dão, que são safadas mesmo. Tipo, não, eu planejei bem planejado e de repente tô caindo fora. Pessoas de confiança, eu digo, né? Sim, sim. Como que você se sentiu com isso? Olha, é difícil, assim. E eu vou te contar que eu sempre gostei de fazer terapia, né? E se entender como pessoa, acho que é um passo bem importante para a gente não se deixar abater por as questões externas, né? Então, isso para mim ajuda muito, mas quer queira ou não, né? Dá uma sensaçãozinha de abandono, assim, né? Do barco, de pessoas que você às vezes tem muita confiança e não querem mais estar junto, né? Mas ao mesmo tempo, se você tem uma cultura forte dentro da organização, você consegue trabalhar melhor isso juntos, né? Ter agregar as pessoas melhor. Mas vou te dizer que não é fácil mesmo, em alguns momentos, Não né? né? Não é fácil. Mas é isso, se você se conhece como pessoa, empreendedor, entende os movimentos da vida, você aceita mais e consegue caminhar melhor, né? Com Você isso. sabe, eu até postei essa frase, acho que ontem, que eu fui num evento, que é a frase que eu fui no evento, né, que eu vi. A mão que mais vai te ajudar no processo é a mão que tá no final do seu braço. Ou seja, é a sua mão. Sim. Conte com os outros, mas saiba que o plano é seu. Ninguém tem obrigação, sabe? Com o tempo eu aprendi a entender que, beleza, quer ir, tá tudo bem. Sim. Sabe? Eu costumo falar que eu não gosto de ser refém de ninguém. E também não quero que ninguém seja meu refém. Não tá feliz? Tá tudo bem. É possível a gente convergir? É possível, vamos lá, vamos conversar. Agora, Sim. não é possível? Tá tudo bem. Mas demora, parece que é tão óbvio quando a gente fala, mas eu passei por um burnout também, e demora muito pra gente aceitar isso, né? Sim. E o que eu vejo nas formações que eu já fiz, que eu gosto bastante, é assim, quando você tem processos bem definidos dentro da tua organização, Sim. né? Os MIPs, que são manuais internos de procedimentos, como fazer cada coisa dentro, você consegue treinar melhor o time e consegue também fazer mudanças necessárias quando precisa, sem ficar tipo, não tá legal para você não é legal, você tá aqui, tem outra possibilidade de você estar em outro lugar para trabalhar a sua, ou não é aqui dentro, é aqui fora, mas com processos bem desenhados e o que precisa ser feito ajuda pra caramba, assim. Isso
tirou bastante ansiedade minha também dentro dos processos do guia, porque você cria, né, um sistema que consegue organizar tudo da melhor maneira possível, entendeu? É lógico que você precisa ser uma eterna treinadora dentro do teu negócio, né? Quando eu tive que entender isso, eu coloquei isso, eu vou ser um eterno treinador dentro do meu negócio, isso é fato. Mas quando você tem os manuais bem feitos, organizados, as coisas, fica mais fácil de você treinar treinadores também dentro da tua organização, entendeu? E isso ajuda bastante. Ajuda. Sabe, faz muito sentido isso que você está falando. Porque quando me caiu essa ficha, foi exatamente quando a gente conseguiu implantar processos Sim. mais bem estruturados dentro da empresa. Quando a gente tem os processos bem estruturados, sai uma peça, você olha e fala assim, meu Deus, não vai acabar o mundo. E essa peça, inclusive, pode ser você, né? Tá, eu não posso ficar aqui por 20 dias acontecer alguma coisa, tá? Não vai acabar o mundo porque temos processos. Então, a gente vê muitas pessoas hoje falando, né? Empresa não tem processo, empresa não tem processo. Mas eu acho que isso também é uma questão de nível de maturidade da gestão. Porque você pode ter o processo que for. Se a gestão não seguir o processo, ou ficar fazendo aquela coisa antiga, sempre do mesmo jeito, não tentar novas formas. Né? Porque se fosse para tentar não tentar novas formas, o guia também não existiria. Exatamente. Eu ia ficar lá só na parte impressa, fazendo o que eu sempre fiz, né? E isso é muito perigoso, porque por mais que uma coisa que você sempre fez e deu certo, não é porque deu certo lá atrás que vai dar certo daqui para frente também. E uma coisa vai puxando a outra, né? Mas você precisa estar atento, assim, eu gosto de 3 coisas principais, né? Que eu me norteio, né? Primeiro, dentro de um projeto, você precisa ter persistência com os pontos que você está fazendo. Tem que ter paciência para esperar o tempo das coisas também, né? E tem que ter foco. Então, se você é um tipo de empresa ou você está com um sonho, fazendo um projeto e você quer fazer um monte de coisa diferente, dificilmente você vai conseguir colocar de pé a primeira ideia. Então, se você não tem um foco do que... Por exemplo, o pessoal já falava para mim, pô, Marcelo, por que você não tem um guia de carro, um guia de noiva também, já que você é líder, né, na área de construção? Eu falei, cara, eu quero continuar sendo melhor na construção civil, como guia, como plataforma. Então, é isso, sabe? É buscar essa expertise nesse sentido. Mas a paciência, porque nada é no tempo que a gente imagina, né? Você precisa ter, né? Tem as experiências. Nem me fale, Marcel. Nem me fale. E eu percebo hoje... Não sei se você percebe isso também. E aqui tá pra gente bater papo mesmo. Sim. As pessoas dão pau na geração Z. A geração Z não presta, a geração Z não quer trabalhar, a geração Z não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que não é só a geração Z. A sociedade está sem paciência para o processo. Que paciência curta muitas pessoas têm. Eu mesmo não sou uma pessoa... muito pacienciosa. Sim. Mas eu acho que é diferente de você ser paciente e entender a paciência que é necessária para o processo. Sim. As pessoas hoje são muito imediatistas. Em geral, não é Gen Z, geração Z, não é isso. As pessoas em geral. E como que você vê isso dentro do seu nicho de construção? Que são pessoas mais... sem mimimi, né? Vamos dizer assim. Olha, eu vou te contar, assim, existe hoje uma falta de mão de obra muito grande no mercado da construção civil. Isso é no estado de São Paulo. Eu tenho parceiros dentro do guia, como o Sebrae, o Senai, né, o Sinduscon, que é o Sindicato da Indústria da Construção, a AES, enfim. E existe realmente essa preocupação com a demanda, justamente por conta da uberização, né, da questão da... o cara vai ganhar 2.500, 3.000 numa construtora ou vai ficar no ar-condicionado dirigindo carro de Uber e fazendo outro tipo, o mesmo dinheiro, entendeu? Qual que é os caminhos que podem ser traçados dessas coisas, né?
E aí, qual que é a reflexão que o mercado está vindo e o desafio, né? Como você criar melhores planos de carreira dentro dessas áreas para poder fazer esse pessoal crescer dentro desse mercado, né? Mas é difícil, porque plano de carreira precisa do quê? Tempo, paciência, E é isso que né? as pessoas não têm. Elas acham que em um ano elas vão ganhar 8 vezes o salário. Exatamente. Em todos os nichos eu percebo isso. Sim. E isso eu acho que é só através de autoconhecimento mesmo, pessoal, de cada um, entendeu? Da desmistificação do set terapêutico, de você falar, pô, é legal a gente tá dentro de um set terapêutico, tá dentro de uma reflexão, de você se autoconhecer como pessoa, dentro de uma equipe, dentro de um projeto, sabe? Entender que, ainda mais agora com essa história da NR1, né? Que até maio desse ano tem essa questão da saúde mental dos trabalhadores também, né? Que não adianta você só ter o EPI para proteger o olho, o pé, se a mente da galera tá complicada, né? Se os próprios donos das empresas estão com problemas, questões, né, de reflexão nesse nível, né, de ansiedade, de correria e tal, imagina a galera que está dentro dos times também, como que não pode estar essas questões. Então, desmistificar isso para levar esse acesso para toda a galera, para poder trabalhar isso, é muito legal. Fora também, eu acho que o incentivo a esporte, a exercício dentro da empresa, assim, não precisa fazer lá, mas a galera sabe que você tem aquele lance do Total Pass, né? Que é de Gym Pass, né? Ou outros incentivos para a galera, porque... Eu não sei o nome, não sei se é Total Pass, Gym Pass, não sei. Mas enfim, é isso daí. É nessa linha, né? Que você coloca para a galera fazer academia, essas coisas e tal. Então, eu acho que é um conjunto de coisas aí, né? Não é só falar, tenha que ter paciência, né? Para ter paciência, você precisa ter um pouco de autoconhecimento ali seu, né? Para daí conseguir lidar melhor. E como que é verdade isso que você falou? Para se ter paciência, eu diria, talvez nem seja paciência, talvez seja a lucidez do processo. Uhum. Porque de saber que o processo não é imediato, Sim. nem tão rápido, e que ele depende muito mais da gente do que do outro. Exato. Depende muito mais da gente. Porque quando você se torna, vamos dizer assim, imparável, quando você tem um autoconhecimento muito forte, você estabelece limites e aonde você quer chegar. Sim. Eu vejo muita gente assim, não, eu quero mais. Mais o quê? Uhum. Será que você sustenta? É aquela clássica pergunta, você sustenta o sucesso? Porque Sim. o sucesso é pesado? Você sabe que uma vez me fizeram essa pergunta... Eu tava com, assim, muitas questões, né? Uhum. E a pessoa me falou assim, tá, mas você sustenta tudo isso? Eu falei, claro. Uhum. Aí a pessoa começou a me fazer várias perguntas. Eu falei assim, cara, eu preciso ser melhor. Sim. Se eu quero isso, primeiro eu tenho que me fortalecer pra hora que Sim. as coisas fluírem, pra me organizar, pra fazer fluir. A hora que fluir, eu ter força suficiente pra sustentar isso. Os grupos, né? Hoje eu estou estudando muito um conceito que está vindo muito forte no mercado, que é tecnologia de construção de comunidades, né? Essas tecnologias de construção de comunidades tá muito em alta e no sentido que, assim, é uma coisa, né, super antiga da nossa sociedade, né? Como comunidades de igreja, de grupos de moto e tudo mais, mas... como que se sustenta novas comunidades que estão surgindo, né? Como grupos de networking, grupos de tecnologia, grupos de... Enfim. E como que essas comunidades se dão apoio mútuo também. Isso é muito legal. Porque Sim. isso serve também como base de autoconhecimento individual e coletivo, né? E tanto é que a gente quer fazer com o guia, a partir de março, né, desse ano, um encontro mensal de empresários da construção. Já tá praticamente tudo certo aí com a Imperatriz, né? Vai ser lá na Cervejaria Imperatriz, toda segunda, quarta-feira do mês, às 7h30 da manhã, né? Das 7h30 às 10h30. Daí com coffee e tal. Porque assim, se você começa a criar um encontro mensal, você começa a criar
Um vínculo. né? Um ritmo ali juntos. Então, essa é a ideia que hoje a gente está mergulhando mais aí para entender. E acredito que daí vai surgir muitas outras ideias, porque daí, imagina, muitas mentes juntas ali, Sim. conversando, e enfim, ali, né, vai ser muito bacana. Exatamente. E uma coisa que eu gostei muito que você faz são os cafés na frente dos condomínios. Eu já falei que eu achei genial. Eu vou deixar registrado aqui que é muito genial. Porque muitas pessoas não olham para esses prestadores. Conta um pouco como é que é. Eu achei muito fofo. Então, o que a gente faz, né? A gente tem um trabalho que sempre foi muito cuidadoso do guia, que é valorizar a mão de obra do trabalhador na construção civil, né? Então, esse café da manhã nos condomínios que a gente faz, a gente vai 7h30 da manhã, 7h30 não, 6h30 da manhã, né? Então, a gente tem que estar lá umas 5h40, mais ou menos, para montar tudo. Aí, todo condomínio, né, tem aquela fila de carro que se forma na frente do condomínio antes de abrir a portaria às 7h, para o pessoal entrar, né? E geralmente é toda a galera da construção, né, que vai ali com os carros, e aí forma uma fila de pessoas também para entrar. Aí a gente vai com uma canequinha do guia do construtor, aquelas de plástico, né, que é aquelas mais reforçadas de merenda, assim, né? E vai dando, né, com o café preto, um pão com manteiga, uma sacola com os brindes, vai dando um bom dia, um bom trabalho para a galera que tá ali. Então é muito legal porque o pessoal não espera, né? Do nada ali, tá ali alguém, né, dando um bom dia, um bom trabalho. E é legal que a gente tem o apoio do Seconce, que é o Hospital do Trabalhador. Então elas vão lá com as enfermeiras para medir pressão, glicemia do pessoal. Então é muito legal, assim, ver esse movimento, assim, logo cedo, assim, né? E fazendo esse trabalho com eles. Olha, eu nunca vi nada igual. E assim, eu falei que é muito fofo no sentido de você cuidar do... Sim. É um olhar de carinho também, de cuidado, de atenção. Por mais que seja estratégico, por mais que seja negócios. Sim. Mas é uma forma humana Sim. de se fazer negócio, entende? Não é aquela coisa, eu vou lá panfletar, não. É uma ação que você pensa no prestador de serviço. Como que eu posso fazer algo diferente que vá agradar? Sim. E não é um momento que eu tô tentando vender nada Isso, ali, né? Eu só um tô cuidado. entregando e soltando, né? O movimento ali com eles. Então é bem legal. É incrível. E assim, como que você chega a mensurar o retorno disso? Olha, tem várias maneiras, né? Primeiro é o número de condomínios que a gente consegue atingir no ano. São 4 condomínios por ano. A gente quer aumentar para 6 condomínios por ano para a gente desenvolver essa ação. Mas a gente consegue, através de ações como essa, criar um bom relacionamento com toda a cadeia do condomínio, né? Então, por exemplo, o primeiro relacionamento que a gente cria que é muito bacana é com as administradoras dos condomínios, com a administração daquele condomínio. Entre, por exemplo, lá no Alphaville 4, né? O Rosenbach lá, um abraço aí pro Rosenbach, que é do Alphaville 4, administrador lá há muito tempo. E então já cria um vínculo legal ali quando a pessoa compra a ideia, porque não custa nada para o condomínio e a gente usa a parte da frente do condomínio, não precisa entrar para dentro do condomínio. Um outro relacionamento que a gente faz super legal é, claro, com os prestadores, né? A gente está ali fazendo todo um trabalho com os prestadores. E com os moradores do condomínio, porque os moradores do condomínio, antes da ação acontecer, a administradora manda um alerta no grupo do condomínio, né, no grupo do WhatsApp, e-mail, avisando da campanha que vai rolar ali na frente. E aí o pessoal gosta disso, né? Fala, pô, que legal, o condomínio está envolvido também ali em dar esse café, em fazer esse movimento, entendeu? Então, eu consigo mensurar através disso, de relacionamento, né? É lógico, acaba vindo uma venda ou outra de um calheiro que estava ali, porque os donos das empresas, prestação de serviço, às vezes eles estão com os carrinhos dele ali mais simples e tal e tudo mais, só que são caras que têm uma estrutura legal de vida muitas vezes, né? Pô, o cara tá ali com o carrinho, pois dele e não trabalhar, né?
sai os 4, 5 colaboradores, né? 4 colaboradores dele do carro, ele fica ali no carro. Então, se ele percebe que a gente está tratando bem os colaboradores dele, entendeu? E ali naquele movimento você cria uma relação diferente com ele, que depois ele quer fazer parte também daí do guia, entendeu? Isso é bem legal. Eu entendi. E eu achei genial. Eu costumo falar que algumas ações que a gente faz tem ROI invisível. Porque a gente está numa era que tudo é muito... Tudo é muito retorno, tudo é muito financeiro, tudo... Quanto é, o que eu vou ganhar com isso? E às vezes você está ali pensando em uma ação de um retorno invisível, né? Financeiro, vamos dizer assim, mas que ainda traz impacto de outra forma. Sim. É igual o Elas na Construção, né? Elas na Construção é um projeto que é uma parceria do Sebrae, Senai, né? O Sinduscom e empresas parceiras. O Guia tá junto, que é formação de mão de obra para mulheres na construção civil. Então, é muito legal, assim, projetos que incentivam a profissionalização do setor, porque, como a gente estava falando, falta mão de obra. E as mulheres, elas têm uma capacidade de detalhamento, de técnica para a mulherada que gosta dessa área, que é muito legal. Então, esse é um projeto que a gente já está indo para o 4º ano. Tem apoio dos CRAS aqui de Sorocaba, as mulheres com questões de vulnerabilidade e tudo mais, entendeu? Então, já formou turma de elétrica, turma de hidráulica, de steel frame, né? E as maiores construtoras também de Sorocaba estão junto, então a Planeta, o Grupo Andra, enfim. Então, acaba que as meninas já entram meio que já com um emprego, já quase, entendeu? Ou muito bom. Para as meninas que querem entrar para empreender também, para fazer equipe também de trabalho. Então, é bem legal. E hoje, se um prestador... vamos pensar num prestador. Sim. Não necessariamente numa loja, numa empresa. Quiser anunciar aqui no guia, quiser fazer parte do guia para ampliar. Eu vi que o guia tem até marido de aluguel. Tem. É tudo que você precisa para construir e reformar. Tudo. É incrível, é muito legal. A gente tá com uma parceria com a Aline, que ela faz uma feira para indústrias no final do ano, lá no Monteiro Lobato. E ela me ligou, me chamou no WhatsApp antes de ontem, falando: Marcel, por que você não coloca um display do guia dentro das indústrias? Dentro. Eu falei: como assim? Na portaria ela falou: não, coloca um display no refeitório, porque, tipo, numa Flextronics. Imagina o quanto de pessoas ali dentro, às vezes, vão fazer uma reforma aí na casa, vão trocar um piso, vão fazer uma churrasqueira. E, sabe, para estar em vários lugares próximo de pessoas que podem usar, entendeu? Então, a gente tem muita saída desse jeito. Agora, você perguntou como fazer parte, né? Como fazer parte, sim. Eu sou prestadora, vamos supor, eu sou eletricista. Como que eu faço para eu anunciar aqui? Então, para participar, a gente está tentando tirar aquele paradigma do pessoal achar que o guia do construtor é só o livrinho, né? Que o pessoal fala, é aquele livrinho e tal. Não é mais. E o guia, quando você vira membro do guia do construtor, você participa de uma comunidade mesmo da construção, né? Então, a gente costuma dizer que para você ser... Os profissionais, você disse. Isso, para quem são os anunciantes, que são os profissionais e os lojistas, né? Quando você é anunciante, você vira um membro do Guia do Construtor. Gostei. Então, você vira um membro. Não é anunciante, você é um membro. Exatamente. Mas esse cara da publicidade, não, né? Mas, cara, muito bom. Não, mas essa história de comunidade mexeu muito comigo esses últimos tempos, porque realmente é isso. Você, dentro desses trabalhos de comunidade, você compra acesso. Sim. Compra acesso para você entra estar numa nas comunidade para mesas. isso, exatamente. Para você sentar numa mesa que você dificilmente sentaria ou demoraria mais tempo para sentar. Sim. Entendeu? Então, é isso, é nessa linha que eu tô fazendo o guia do construtor chegar, entendeu? Você sabe que é o futuro, né? Então. O futuro, o topo de funil, não é mais assim, você investir em lead frio para depois chegar em comunidade. Não, é você começar com a comunidade. Exatamente. E faz muito sentido. Nossa, demais. E assim, eu tô fazendo toda essa experiência com esse lado da ponte aqui, que são os empreendedores,
a mão de obra e os lojistas. E tem esse lado ainda que eu nem comecei ainda a trabalhar em como que eu posso, no futuro, criar uma comunidade para quem constrói e reforma, né? Porque essa comunidade é só o Essa pessoal que comunidade é controla. infinita, Marcelo. O que eu tenho de sonho, assim, Elo, é ter como se fosse um painel de fóruns simultâneos, que pode ser online, com as pessoas colocando os maiores problemas que já tiveram na obra. Sabe aquela coisa de ser coisas interativas, para as pessoas terem lá um ponto de apoio, né? E tenho também outras ideias aí que a gente pode puxar no próximo assunto, que é que eu falei lá de trazer tecnologia para a construção. Mas então, para você fazer parte, então, como membro do guia, você tem alguns planos que você pode acessar aqui dentro do guia. Por tamanho, né? E o impacto da publicidade que você quer trazer para dentro do teu negócio. Então, tem espaços a partir do tamanho de 1/4 de página, que é equivalente a um cartão de visitas, que é o plano básico nosso, né? Que é R$380, que é esses menores, que é equivalente a um cartão de visitas. Isso, que é o padrão. Então, a partir de 380 por mês, né? Você consegue já estar durante o ano todo dentro do guia. São 60 mil exemplares no ano, são 3 edições de 20 mil exemplares. A gente entrega para 70 condomínios, 150 lojas, né, na cidade. Tem o guia que fica no displayzinho, no balcão da loja que o pessoal pega, né? A gente entrega para 500 indústrias, então tem todo um carinho que a gente faz para o guia chegar na mão de quem realmente vai usar. E o legal do guia é que, assim, ninguém pegaria um guia desse se o cara não olhasse e não falasse, pô, guia do construtor, nossa, construção, pô, interessante, eu vou pegar para ver porque eu acho que eu vou fazer alguma coisa com isso. Então, isso é uma coisa que seleciona bastante, né? E aí, com esse valor de 380 mensal, ele consegue estar também no site, no aplicativo do guia. Ele entra no nosso grupo do WhatsApp também, é convidado a entrar. Então, ele com faz todos parte da da comunidade. online. Aí ele é convidado a participar dos 3 eventos do ano que a gente tem de Happy Hour Networking do guia, que ele é convidado também dentro desse valor, né? Podendo levar um amigo, convidado também dentro desse evento. Ainda pode levar um amigo. Pode, porque assim, esses eventos a gente sempre faz assim, ó, nosso desafio é assim, a gente não vai cobrar a entrada, mas a sua entrada é você levar um parceiro da construção junto com você. Legal. Da construção. Não é um escritório de contabilidade que atende a galera da construção, não. É um arquiteto, é um engenheiro, ou uma construtora, o dono de alguma loja na área de construção, entendeu? Porque daí, imagina, se eu tenho 150 anunciantes, se cada um leva um, a gente dobra o tamanho do evento, entendeu? Sim. Então, essa é o poder que a gente está trazendo de conexões específicas dentro do universo da construção civil, né? Então, isso gera uma força muito legal. Então, Elo, é um pacote aí que o empreendedor acaba levando. E aí tem outras coisas aí no meio do caminho. Ontem, por exemplo, eu participei do 5º jantar de negócios do Guia do Construtor. O que é o jantar de negócios? Foi uma ideia que a gente teve justamente pensando nessa estrutura de comunidades. O Happy Hour é legal? É maravilhoso. Você vê o poder que a comunidade tem com 150 pessoas reunidas. Mas você tem conversas, às vezes, um pouco superficiais com todo mundo. Com bastante gente, mas não tão profundas. Eu falei, pô, e se a gente criasse um jantar pra gente jantar juntos? E aí eu comecei a testar, desde outubro, novembro, comecei a fazer isso. A cada 15 dias, convidar 8 empresas de cada vez só pra gente ir pra uma churrascaria junto. Legal. Entendeu? Então, ontem foi lá na Espeto de Ouro. E aí é muito legal, porque você tem um tempo de mais qualidade junto com os outros. E, comer junto, tá ali conversando, é outra pegada, né? Então é muito legal, assim. E disso ir para outras conexões, né? Que você tá ali no jantar, a possibilidade do jantar ali ter tido um match legal entre alguma empresa ali, de depois dali eles combinarem de tomar um café, só os dois, um conhecer a empresa do outro e tal, é muito grande, entendeu? Então, eu tô apostando bastante nesse movimento, assim. Muito legal. Eu achei, assim, um valor... Né? Super acessível, com muito benefício. E aí Nossa. os valores vão até, sei lá, R$1.000, R$2.000 por mês, dependendo
do tamanho, né? Ah, quero ficar na capa, quero fazer outras coisas, né? Aí no Sim, site claro, também claro. tem outras possibilidades, né? Mas Cria-se uma comunidade, você exatamente. realmente é um membro. Exatamente. Não é só marketing. Exatamente. E aí, para os membros do Guia do Construtor que estão em qualquer plano, aí a gente vai disponibilizar esse plano separado, que é você participar mensalmente do Guia Conecta, que é essa rede, que é esse café da manhã que a gente vai fazer uma vez por mês. Aí é R$ 199,90 por mês. E aí, nesse valor, tá pago o seu café da manhã, que é super, né, um café super gostoso lá da Imperatriz, todo local, para a gente fazer as coisas e as reuniões lá, entendeu? Então, isso também vai ser bem bacana. Muito bom, nossa, incrível, de verdade. A construção civil, eu vejo ela muito subalocada em termos de tecnologia. E quando a gente fala tecnologia, não precisa ser a inteligência artificial com o robô humanoide, com exoesqueleto, com uma simulação. Não precisa. Se a gente não estiver fazendo o básico, Sim. né, como você já começou visionário há tantos anos atrás aí, não tem como a gente evoluir para essa outra etapa. Como que você vê a aceitação do público hoje? Como eu falei, que é um público mais rústico, vamos dizer assim, Certo. né? Em termos de tecnologia. Olha, tudo que vem para somar vai ser necessário. Eu acho que a tecnologia ela vai começar, ela tá vindo primeiro, talvez para a industrialização de algumas coisas que já está muito forte, né? Como sistemas de fabricação de bloco, sistemas de fabricação de vários produtos dentro da indústria da construção civil. Isso, a tecnologia está bem avançada nesse sentido. Sim. A tecnologia que eu vejo em sistemas construtivos, esse lance de construir com tijolo, cimento, areia, pedra, é uma coisa meio arcaica, né? Ainda. Lá fora a gente tem muito uso de steel frame, wood frame, outros tipos de construção rápidas também que existem no mercado. Então acredito que tem essa demanda também na tecnologia dentro da área nesse sentido. E para os arquitetos, para os engenheiros, ontem tinha na mesa tinha um parceiro que ele é de estrutura metálica, ele faz RT, né? Assina as RTs e tal. Ele falou que ele tem uma parceria com uma empresa que manda 200 RTs por mês para ele poder analisar e tudo mais. Uau. E ele falou que estava ficando louco. O que ele fez? Ele manjava também de programação e ele fez, junto com inteligência artificial e tal, toda uma programação de leitura de RTs de todas as coisas que ele faz para meio que montar todo o projeto automaticamente para chegar para ele só validar por último, ver se estava tudo certo para fechar para o cliente, entendeu? Então, Entendi. Tem sido bem aceito, então. sim. É lógico que tem a dificuldade com cada um, né? Por exemplo, o pedreiro, o mestre de obras lá, qual que é a tecnologia que pode ir para o cara da pintura, né? Sistemas de pintura mais rápidos, né? Máquinas mais eficientes e tudo mais, entendeu? Mas eu acredito que tem muita coisa ainda para acontecer ainda dentro desse mercado, sabe? Sabe que eu estava conversando com você, né? Da questão da feira que eu fui nos Estados Unidos e tal. E humanoides estão vindo muito forte. Mas, assim, muito forte mesmo. Sim. E aí eu vi até um cara lá que estava fazendo um conteúdo. Ele é bem famosinho aqui no Brasil. Ele estava fazendo um conteúdo que ele comprou um humanoide para ajudar na reforma da casa dele. Eu falei, cara, muito bom isso. E aí ele tava contando que aquele robô ele só carregava os pesos para ele. Então levava de um lado pro outro. Você vê, e assim, possibilidade disso na construção no Brasil? Olha, acho que... Alguém já discutiu sobre isso com você? Eu já vi vídeo na internet do cara ensinando o humanoide, mas eu não sei se era inteligência artificial. Do cara colocando... Não acredito que seja, acho que é verdade mesmo. Mas o cara colocando piso, assentando piso, o robô humanoide ajoelhando, pegando piso, tal, colocando, fazendo o esquadrejamento do piso e colocando, entendeu?
Então, eu acho que, tudo que puder ajudar e contribuir nessa parte do produto, de um trabalho um pouco mais pesado, né? Que o pessoal não gosta e é difícil achar, eu acho que vão substituir, sabe? E eu acho ótimo também nesse sentido para o ser humano acabar fazendo as coisas que realmente a máquina é um pouco difícil dela fazer, entendeu? Qual vai ser essas coisas, né? Acho que esse vai ser o caminho daqui para frente, né? Talvez. Eu vi também. É um negócio que você coloca, tipo um exoesqueleto, assim, que você coloca, mas é só aqui embaixo, sabe? Da cintura para baixo. Para ajudar você a se movimentar melhor, no sentido de, eu vou ter que subir a escada. Às vezes, o pedreiro, Sim. por exemplo, ele tem uma certa idade. Aquilo vai ajudar ele a subir, a se manter Sim. ali e tal. Você vê alguma discussão sobre isso dos empresários, lojistas ou, sei lá, algum fabricante já te procurou para trazer esse tipo de inovação para esse nicho da construção, que é um nicho fortíssimo? Assim, eu acredito que ainda essas tecnologias ainda elas estão num processo ainda de teste grande, né, para chegar ainda a um mercado mais aberto, assim, né? Hoje, o maior desafio da indústria da construção, acredito que ainda é formar mão de obra dentro do que a prática já natural deles hoje, aqui convencional, olhando para as ideias mais disruptivas aí para fazer, entendeu? Mas eu acho que tem que ter os grupos aonde a gente vai estar refletindo e trazendo essas reflexões, igual a gente está fazendo aqui, entendeu? Pegar os grupos de empreendedores, de empresários da construção, como a gente vai ter lá, e falar, gente, o que vocês acham? Qual que seria o caminho, entendeu? O que é mais possível para vocês, entendeu? Porque para muitas pessoas eu vejo ainda usando as coisas que estão mais comuns hoje, né? Inteligência artificial, usando a questão de investimento em geração de conteúdo, tal, mas sempre quando vai para a mão de obra específica, é sempre aquele desafio, né? Como ter mais pessoas ou melhorar o processo construtivo para já trazer o negócio meio pronto para a obra, né? Para acelerar ali aquelas questões. E uma coisa que eu vejo também, Lô, é assim, valorização da mão de obra. Vai ficar mais caro o valor da mão de obra. Com certeza. Entendeu? Porque vai como ficar nos só os Estados melhores Unidos. também. Nos Estados Unidos você vê o cara lá com a picapinha dele, o carpinteiro e tal. O cara, ganha igual um engenheiro. Às vezes muito mais. Exatamente. Então, é essa conscientização que eu acho que vai começar a acontecer aqui no Brasil, entendeu? Que o cara vai ganhar mais, vai ganhar bem, entendeu? Que é justo, sabe? Para quem é bom naquilo que faz, sim. entendeu? E a coisa vai começar a desenrolar nesse sentido, entendeu? E as pessoas vão ter que buscar melhores cursos para se formar e ter mais experiência dentro disso. Mas espero que seja por aí o caminho, talvez. Você falou a questão de curso, né? Como que você vê hoje, por exemplo, na construção? Não sei se você, de repente, tem parceiros de escolas, Sim. Isso é muito importante, porque gente, tem tanto material novo, diferente. Tem. A construção civil tá tão rica que antigamente era só aquilo, né? Você vai trocar um piso, quebra tudo, nivela contra piso e troca, escolhe um piso, assenta o piso, não sei quanto tempo, não sei quanta bagunça, tal. Hoje em dia, você já tem tantas outras opções. Como que você sente o mercado dos prestadores tradicionais? Eles buscam essa atualização educacional, profissional? Os bons, sim, né? Sempre. Agora, o Senai, por exemplo, ele tá com muito curso gratuito na área de construção. Olha né? que legal. E se você é dono de uma construtora, por exemplo, ele pode ir até... O Senai se desloca até o canteiro de obra para fazer o treinamento com os colaboradores de maneira gratuita, para você ter uma ideia. Nossa, que bom! Só que precisa ter a conscientização das construtoras para trazer isso.
E não só das construtoras, mas dos prestadores de serviços das construtoras. Não sei se você sabe que 70% da mão de obra de uma construtora, por exemplo, uma Planeta, alguma outra construtora, Desculpa. imagina, saúde. 70% é mão de obra terceirizada, entendeu? Então, dentro de uma construtora, você precisa trabalhar o terceirizado ali dentro, as prestadoras de serviço, para ter essa consciência, né, de formação. Mas as pessoas aproveitam, por exemplo, Então, vamos supor, a construtora, ela conscientiza, beleza, ela acha que aquilo é importante, aceitou, entendeu. Mas aí o terceiro, ele, assim, aceita fazer parte. ele entende a importância? Então, a gente está nesse processo de validação disso junto com eles, de mostrar alguns, com certeza, que têm essa mentalidade de crescimento, com certeza são os primeiros que aceitam e começam a treinar a equipe. Até porque a própria construtora pode criar mecanismos para validar os profissionais, as prestadoras mais selecionadas que têm mais cursos feitos, por exemplo. Olha que legal. Entendeu? Então, esses mecanismos, eles vão fazendo com que a coisa vai ficando mais agregado, entendeu? E para a pessoa que está aprendendo, é aquele negócio, conhecimento, ele é uma coisa que ninguém vai tirar de você. Então, por mais que você esteja dentro de uma consultoria e você fez uma formação técnica dentro do Senai, aquilo é seu. Sim. Né? E se você sair daquela construtora e ir para outra ou empreender sozinho, você vai levar aquele conhecimento. Então, a gente precisa ir atrás de pessoas que têm essa mentalidade, né? Eu acho incrível, sério. O nicho da construção civil, ele é fascinante. Ele é infinito. E ele tá sempre em alta, né? Sim. Porque você sempre quer fazer alguma coisa e, às vezes, assim, muitas vezes você tá precisando, não é só uma questão de querer. Sim. E você sente isso no guia? Tipo, ou você acredita que tem altos e baixos, até relacionado com política? Assim, o ano ele é sazonal na construção, né? Você tem um movimento no ano da construção civil, né? No começo do ano a galera tá mais tranquila, mas, né, a coisa vai começando a esquentar já do meio, já indo para o meio do ano. Final do ano sempre tem um aquecimento muito grande na construção, porque a galera quer deixar as coisas prontas para o Natal, receber a família e tudo mais. Então, esse ciclo, né? Começo do ano, por exemplo, também muitas pessoas que estavam com projetos parados no ano anterior querem botar em prática já para o começo do ano, que provavelmente é o que está acontecendo aqui também, né? Que você quer fazer a coisa do telhado e tudo mais e tal. Então, a coisa vai fluindo nesse sentido, né? Na verdade, eu tô já há um tempo querendo. Mas sabe quando você não tá com cabeça para você ir atrás? Executar, né? Aí de repente eu falei, não, aqui tá precisando, porque para chegar aqui no estúdio tem a parte aí descoberta. Sim. Aí eu falei, não é possível. Nessa época tava muita chuva, todo dia que vinha convidado aqui chovia. Aí eu falei, gente, eu acho que é um sinal que eu tenho que resolver isso. Ou compra 2 guarda-sol, né? Grandão, assim, pronto pra trazer. Eu acho que eu tenho que resolver isso, não é possível. Mas eu tenho um pouco de trauma com construção, reforma, mas agora com o guia do construtor, Então, meus problemas acabaram. Pois é. E tem uma coisa, Elô, que depois que você foi lá no escritório, eu fiquei pensando muito, que assim... Tem um sonho, né, no guia, que a gente tem um mascote, né, do guia do construtor, que é o Zé Formiguinha, né? Muito bonitinho. E eu tenho a vontade de transformar ele com inteligência artificial, né, para ser um parceiro de quem está construindo e reformando. Então, por exemplo, a hora que você entrar no site, que você for procurar alguma coisa, você vai falar o que você está fazendo, na verdade. Por exemplo, Formiguinha, eu vou fazer uma reforma na minha cozinha, que eu não gosto muito dela. Daí ele vai conversar com você. Que reforma que você vai fazer? Você vai trocar o piso? O que você está pensando em fazer? E daí ele vai conversar com a pessoa de alguma maneira, né? Então, para aproximar mais as pessoas. Aí você saiu lá do escritório e fiquei pensando, como será, né, que é isso? Eu queria agora perguntando para você, né? O que você enxerga de tecnologia que é possível fazer
para facilitar a vida de quem está construindo e reformando? Você acha que tem coisas? Nossa, assistente virtual, esses assistentes estão muito em alta. A Magalu fez isso, aumentou muito o lucro dela. Não só pela identificação do ser humano ali com a agilidade do assistente virtual, tá ali à disposição 24 horas, né? Mas não é um robô, tem uma feição humana. Na feira, na CS, que eu fui, eu vi muito, mas muito robô especialista em criar laços com o ser humano. Ou seja, Como assim? a gente está entrando numa era onde está se estudando muito a questão de relacionamento, neurociência, para criar vínculos. Vi muito robô com cada vez mais aparência humana, porque aquela aparência meio choca, assim, Sim. né? Então, de repente, quando você coloca uma coisa mais fofa, mais lúdica, ou que seja mais próximo do ser humano, tudo isso vai fortalecendo o vínculo e dando mais confiança para que você use a tecnologia mesmo, enxergue. Não tem gente que usa o ChatGPT como desabafo? Sim, total. Como terapeuta, como conselheiro? Não é para isso. Mas o ser humano, ele sempre busca em quem se apoiar. E hoje, como a tecnologia está ali à sua disposição e teoricamente não tem julgamento, cria-se um vínculo para você passar cada vez mais tempo dentro daquela ferramenta, daquela tecnologia. Legal. E isso vai fortalecer cada vez mais os negócios. As empresas que enxergam isso vão sair na frente, vão sair mais fortalecidas, lucrando mais. Porque quanto mais você cria vínculo com uma marca, a tendência é não só você comprar, mas você indicar. Sim, total. Você acabar sendo um embaixador daquela marca. Não, porque o guia do construtor é maravilhoso. Eu não sabia o que fazer, eu procurei no guia do construtor e eu conversei com a formiguinha. E a formiguinha me ajudou tanto, sabe? Sim. Então, isso vai criando um vínculo que é muito forte para as marcas. Então, assim, a tecnologia em termos de negócio, ela pode fortalecer muito as marcas, assim, em termos de retorno de investimento mesmo. Sim. E também ajudar, não só lucrar. Quando a gente fala lucrar, infelizmente no Brasil, muitas pessoas enxergam como algo ruim, no sentido de, vai só lucrar, extrair dinheiro, ganhar em cima. E não é bem assim. Você vai lucrar em troca de um bom serviço, em troca de ajudar alguém. Ou seja, você vai ganhar para solucionar a dor de alguém por meio da tecnologia. Exato. E tem várias estratégias que a gente usa dentro da tecnologia para alavancar essa solução de problema. E vai aumentar muito o retorno do investimento mesmo, como foi o caso da Magalu. Sim. Por exemplo. Cas Bahia também fez isso. Só que tudo é uma questão de conhecer o seu público para ver como que você vai fazer trabalhar isso. Exatamente. Então, a formiguinha é legal, que às vezes você está querendo estrangular o pedreiro, mas daí você vai falar com a formiguinha dá um norte ali para você, entendeu? E é isso, né? É tentar entender mais o universo de quem tá pedindo as coisas ali, né? Com mais profundidade, né? Vamos ver como que vai ser isso. Vai ser muito bom, tenho certeza. Legal. Marcel, muito obrigada. Foi uma conversa sensacional. Valeu. Vamos fazer uma parte 2 aqui, tá? Pessoal, Guia do Construtor, ó. Quem não acessa, acesse. Sensacional. Eu já vou usar aqui, já fiz uso, vou usar aqui para uma necessidade que eu tenho. Tô encantada, de verdade. Marcel, muito obrigada. Visionário mesmo. Obrigado. Multitarefas, o cara que não para, né? Realmente ama o que faz, parabéns. Tenho certeza que você vai ser cada vez mais próspero aí com o Guia do Construtor, ajudando muita gente, que quem não precisa do Guia do Construtor? Todos nós precisamos. Obrigado, Elô. Gratidão a todo o espaço aqui, à empresa, ao tempo de todo mundo. E é isso, gente. Precisou do Guia do Construtor? Conta com a gente. É só acessar lá o nosso site, guiadoconstrutor.com.br. E tem uma frase que eu gosto de falar bastante nos nossos vídeos, que é: tá no guia, tá com a gente. Muito bom aí, ó, pessoal. Tá no guia. Tá no guia, tá com eles, hein? Tá com a gente. Muito bom. Obrigada, Marcel. Obrigado, valeu, Elô. pessoal. Valeu.